Se alguém afirma amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos a nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ama também os seus irmãos. Bom dia, família. Neto na voz aqui mais uma vez, trazendo aquela palavra que não é só conhecimento e sabedoria, mas também o pão que alimenta a alma, o pão que dá a vida. Dada a devida introdução, trago hoje para vocês, direto do livro de João, capítulo 4, versículo 7. Sem mais delongas, bora para a leitura de hoje. Deus é amor. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que, por meio dele, tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Então, meus irmãos, aqui vemos que o amor de Deus nos foi dado de graça. Não que nós, humanos, tenhamos amado a Deus, pelo contrário. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, foi porque deram as costas para Deus, foi porque viraram as costas para ele. E se afundaram no pecado e se distanciaram. E essa caminhada da humanidade foi uma caminhada de costas para o Criador, se afastando cada vez mais dele, até que ele mandou o seu Filho unigênito por amor a nós. Não que nós tenhamos amado ele, mas ele nos amou sempre, como um pai que instrui os filhos, e os filhos rebeldes se rebelam e querem procurar as coisas por si só, e o pai tenta proteger das armadilhas da vida, porque o mundo existe leis, o mundo tem que ter responsabilidade, o mundo tem regras, senão seria tudo caos. Dado uma vez que temos regras, há um jeito de operar, há um modo padrão de operar nesse reino, nesse mundo, nessa vida. Uma vez que fugimos da regra do pai por desobediência, nos afastamos de tudo que é bom, de tudo que é amável. Nós não amamos a Deus. Pelo menos, não tínhamos amado até então. Ele faz o convite diariamente para que nos voltemos a ele e que amemos ele. Mas a verdade é, nós voltamos as costas para ele, mas ele não. Ele sempre esteve voltado para nós. Sempre esteve com a mão estendida para nos auxiliar, para nos ajudar. Nós, que muitas vezes negamos o seu auxílio, negamos a sua ajuda. Enfim, continuando. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu o Espírito como prova de que permanecemos nele, e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos, e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho unigênito. Uma vez que a gente se desconectou do Criador, se desconectou das nossas raízes, por desobediência, por rebeldia, ele nos enviou seu Filho unigênito para nos reconectar a ele, para nos reconectar ao Criador de todas as coisas. Uma vez que nós fomos reconectados através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo, ele deu como prova de sua aliança o Espírito Santo de Deus. Se sentimos amor, pessoal, se temos abundância de vida, é graças ao Espírito Santo de Deus. Ele nos permite ter abundância de vida, abundância de amor. O Espírito Santo, ele dá abundância de vida de que forma? Ele nos dá potencial de viver, ele nos dá energia para viver, ele nos dá força para irmos em frente, para fazermos as coisas. Ele nos cura, meus irmãos. Ele é a cura, ele é a saúde perfeita, ele é a motivação das motivações, ele é o gás do nosso espírito, aquilo que nos leva adiante. Uma vez que estamos desconectados do Espírito Santo de Deus, a gente entra nesse mundo babilônico que a gente vive hoje. Um mundo de completa manipulação, onde por onde você anda são estímulos visuais, auditivos, sonoros, de todas as formas, tentando te persuadir, tentando te manipular, tentando te controlar de alguma forma. Por quê? Porque as pessoas desconectadas da abundância de vida, desconectadas do Espírito Santo, tentam roubar um pouquinho de energia umas das outras, porque está todo mundo esgotado.
Em verdade vos digo, meus irmãos, as entidades e potestades que governam esse mundo através dos líderes corruptos que venderam suas almas, elas sabem muito bem como controlar a humanidade e colocar a gente uns contra os outros. Colocar a gente uns contra os outros, porque uma vez que estamos uns contra os outros, não damos espaço para o amor de Cristo nascer, não damos espaço para o amor de Cristo brotar. E esse é o jogo da humanidade, uma corrida dos ratos, todo mundo competindo entre si, ao invés de nos reconectarmos à raiz. Nós somos os ramos, Jesus é a oliveira, Deus é o criador de todas as coisas. Sem estar conectado à oliveira, nós não conseguiremos ter vida em abundância. Nós não conseguiremos transbordar este amor ao qual nós temos o potencial de transbordar. Justamente por as pessoas nesse ato de rebeldia estarem desconectadas, elas ficam nessa competição, nessa corrida dos ratos, enquanto essas famílias oligárquicas que manipulam a humanidade se mantêm no poder, apesar de não vencerem a morte, de todos morrerem e buscarem os frutos de seu e pagarem pelos seus pecados, em algum momento todos irão pagar, elas perpetuam o poder geração após geração para seus descendentes. E a grande massa da humanidade, 99%, que não faz parte dessas famílias, vivem competindo entre si, se matando, roubando, se machucando, se ferindo. Basta ver a frequência do mundo de hoje. A frequência do mundo de hoje é qual? Você anda pelas ruas de uma grande cidade, você anda com medo de um necessitado te roubar, de um noiado sob o efeito de droga vir te machucar, de alguém com perturbações mentais fazer alguma loucura. Por quê? Frequência do medo, completo, total afastamento daquele que nos criou, completo e total afastamento da oliveira da qual nós fazemos parte. Uma vez desconectadas das nossas raízes, nós sentimos este medo, que é fruto do quê? Fruto do controle humano, das pessoas se voltarem para essa programação que nos é passada através desses controladores do mundo, desses dominantes do mundo, dessas famílias oligárquicas. Foi criado um sistema de controle mental do qual nos tirou completamente do estado natural em que vivíamos, meus irmãos. A gente vivia na presença de Deus, no Jardim do Éden. Hoje eu estou aqui na floresta amazônica, um cenário lindo, exuberante de árvores monumentais, árvores milenares, grandiosas, de incríveis potenciais, mas é um resquício, vamos dizer assim, é um reflexo, um resquício do que foi um dia o Jardim do Éden. Então imagine, meus irmãos, o que era o Jardim do Éden, a abundância, a exuberância e a energia de estar na presença do Pai, Criador de todas as coisas. Enfim, continuando. Ele nos deu seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Que assim como um pai que zela pelo filho, Deus nos instruiu a todo momento, nos livrando das armadilhas desse mundo, nos livrando de toda peleja que possa acontecer aqui. A mão de Deus está sempre estendida para nos auxiliar. Nós que muitas vezes recusamos. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Porque, à medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito, meus irmãos. Porque à medida que permanecemos em Deus, à medida que meditamos em sua palavra, à medida que buscamos compreender as suas instruções, a gente age em mais acordo com o universo. Esse universo, ele não é caos, ele é ordem. Nada nasce do caos, só confusão. Da ordem existe uma inteligência por trás. Na ordem deste reino, deste universo, existe o Criador de todas as coisas, a inteligência suprema. E essa lei, essa ordem que ele deu, é justamente para o equilíbrio e funcionamento perfeito deste reino. Quanto mais meditamos e nos aproximamos da palavra de Deus, da palavra de Cristo, mais o nosso amor se aperfeiçoa, mais capacidade temos de transbordar este amor para nossos irmãos. Continuando. Esse amor não tem medo, pois
O perfeito amor afasta todo medo. E, em verdade, digo a vocês, meus irmãos, o medo é o oposto da fé, o oposto do amor. O medo é fruto da gente estar contaminado por uma sociedade corrupta, uma sociedade caída, uma sociedade afundada no pecado, chafurdada na lama do pecado. Uma vez que estamos nessa frequência baixíssima, longe do Criador, o medo faz parte do nosso cotidiano. Mas uma vez que entendemos que somos salvos pelo sangue de Cristo e basta nos voltarmos e nos arrependermos de coração das iniquidades deste mundo para que todo este amor transborde para nós, meus irmãos, livre-arbítrio, você tem esquerda e direita, você pode escolher, você quer seguir em frente ou você quer retroceder? Você quer buscar ao Pai, se conectar às raízes, ou você quer se afundar cada vez mais nessa corrida dos ratos, nessa competição desvairada, como diria Salomão, correndo atrás do vento? Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, as pessoas podem estar com medo por falta de fé, por falta de acreditar que existe um Deus criador, um Deus soberano, mas também por saber no seu íntimo, no seu inconsciente, que o seu plantio tem sido degradado, que o seu plantio tem sido de coisas ruins, desequilibradas, injustas, e a colheita, pelo contrário, é justa. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Plante o que quiser, mas você irá colher aquilo que plantou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, sabendo que nós nos afastamos e Ele, nosso Pai, o Criador de tudo, continuou nos amando e nos estendendo a mão e nos estende até hoje. Como podemos não nos voltar diretamente para Ele, meus irmãos? E pensando que quanto mais nos voltamos para Ele, mais abundância de vida nós temos. Olha para isso, meus irmãos. Se esse mundo de pecado é capaz de produzir tamanha abundância, imagina o que será a Jerusalém celestial. Imagina o que é estando na presença do Pai Criador. Devemos nos voltar cada vez mais, devemos buscar aprimorar o nosso amor de acordo com as leis deste universo, com as leis que regem este reino, que nos foi dado de presente. Nos foi dado de presente. As pessoas muitas vezes reclamam de haver ordem, como se o caos fosse melhor, mas esquecem que tudo isso nos foi dado de graça. Pela graça recebemos. Continuando. Se alguém afirma, amo Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ama também, ama o seu irmão. Ou seja, para início de conversa, para começo de tudo, exercite o seu amor para com o próximo. Estude a palavra, medite nela, compreenda as leis deste universo e aplique-as para com o próximo, transbordando este amor, transformando ele cada vez mais em um amor mais perfeito, em um amor cada vez mais próximo daquilo que o Criador tem para conosco. Volto a dizer, se aqui já é essa abundância, meus irmãos, imagine a Jerusalém celestial. É simplesmente magnífico, meus irmãos, imaginar que temos o direito de estar lá. Basta nos voltarmos a Cristo, basta arrependermos da iniquidade desse mundo. Não é uma questão de, nossa, um chefe supremo que busca adoração e idolatria para ele, não. É o Criador de todas as coisas que nos deu tudo, nos ensinando como viver da melhor maneira possível dentro do reino que Ele criou. Se esse mundo a gente já gosta e está totalmente caído, distorcido, totalmente desequilibrado, imagina em um mundo totalmente levantado, totalmente erguido, totalmente equilibrado. Meus irmãos, a gente não sabe nem o que é alegria. A gente tem uma pontinha do iceberg aqui do que é alegria, do que é amor, através do que a gente consegue sentir do amor de Cristo. Em verdade vos digo, quanto mais nos aproximarmos, mais abundância de vida teremos, mais amor teremos, mais alegria teremos. E é como eu sempre digo, meus irmãos, espero que essas palavras possam ter tocado seu coração. Eu faço isso aqui de corpo e alma, entrego os meus estudos para vocês
de todo coração, da maneira que eu recebo aqui, que eu aprendo, eu compartilho com vocês. E vamos junto nesses estudos, vamos juntos aplicá-los, vamos juntos buscar cada vez mais amar uns aos outros, amar o próximo. E lembre-se sempre, tamo junto, é só o começo, família. Valeu!